Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de História para a primeira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que terá programas diários com aulas para todo o ensino médio. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Pedro Turco, professor de História, e o nosso tema da aula de hoje é sobre Maquiavel e Estado Moderno. Conteúdo importante para você da primeira série do ensino médio e para os meus alunos do Goiás Tech que também estão vendo esse conteúdo, tá bom? Veja, nós vamos falar de um autor que inaugurou a ciência política de um modo geral, né? Ele é um italiano, ele trouxe e elucidou aquilo que nós entendemos como Estado absolutista. Nós já trabalhamos aqui sobre o absolutismo e nós vamos aprofundar a partir desse autor, a partir da leitura de Maquiavel, de um livro importante que eu vou falar mais à frente, mas a partir da análise dele sobre o Estado moderno, seus aspectos, características, é a partir disso que nós vamos entender um pouco de como nasce a ciência política e a importância dela para a nossa contemporaneidade, para o mundo contemporâneo que a gente vive, tá bom? Separei uma habilidade importante, coloca na tela para mim. A habilidade da aula de hoje é reconhecer as características do Estado moderno e do absolutismo. Então veja, a gente falou que o Estado absolutista ele é um Estado centrado na figura do rei, né? Ou do príncipe. Aliás, o grande livro de Maquiavel chama O Príncipe. E a partir desse Estado que Maquiavel nasce na Itália e esses aspectos, essas características ele vai analisar e a partir daí construir toda uma teoria fundamentada nesse Estado que nós chamamos de Estado moderno. Então eu separei para vocês, né, alguns aspectos. Primeiro eu quero que vocês observem, né, coloquei uma foto do Maquiavel para vocês terem ciência de qual autor nós estamos falando e a importância dele. Então ele é um autor que nasce em 1469 e morre em 1527, numa cidade italiana chamada Florença, a partir da análise política do Estado em Florença, né? Lembrando que Maquiavel ele foi secretário do Tesouro de Florença e depois ele fez uma espécie de intercâmbio na França, tentando negociar acordos econômicos e políticos com Paris, com o Estado francês. Foi aí que ele pegou uma certa experiência diplomática, né? Então Maquiavel exerceu várias funções de Estado e funções estratégias no Estado Florença, lembrando que a Itália naquele período era um país fragmentado, então os estados que existiam na Itália tinham autonomia política e legislativa, então Florença, que é a cidade no qual Maquiavel nasceu e desenvolveu a sua teoria na ciência política, tinha um aspecto jurídico próprio e, é claro, ele era um grande estudioso desses aspectos jurídicos do Estado. Não foi à toa que na sua missão na França, em Paris especificamente, para tentar assinar um acordo de paz, ele desenvolveu habilidades diplomáticas e é claro que ele levou isso para a vida do ponto de vista intelectual, da sua vida intelectual, né, na escrita da sua grande obra que é O Príncipe. Então essa aí é a figura de Maquiavel. Vocês visualizaram, eu gosto de trabalhar muito com história ilustrada, trazer para vocês um pouco do documento histórico. Isso aqui é um grande documento histórico, é uma foto dele. Então vamos às origens de Maquiavel, vamos sistematizar essa fala minha. Coloca na tela para mim. Eu separei 3 grandes origens, né, para vocês entenderem quem foi esse autor. Então acho que um primeiro ponto que é importante a gente fundamentar é que ele escreveu uma grande obra chamada O Príncipe. Se vocês tiverem acesso a essa obra, leiam. Toda a biblioteca escolar possui essa obra, então vale a pena vocês correrem atrás. E essa obra ela é um pouco que inaugura aquilo que nós chamamos de ciência política. Lembrando que a ciência política hoje é uma disciplina, existe faculdades vinculadas especificamente ao desenvolvimento dessa ciência, né? Então, o Príncipe ela inaugura aspectos da ciência política. Então, um segundo grande aspecto é que Maquiavel nasceu em Florença, na Itália, conforme eu falei, durante o século XV. E, para mim, né,
e para vários outros autores, ele foi o maior cientista político da sua época, ele lançou as bases do Estado moderno. Veja, isso aqui é importante. Maquiavel ele analisa o Estado moderno de Florença, ou seja, o Estado absolutista que se formou ali na cidade do interior da Itália, chamada Florença. E a partir dessas características, a partir desses aspectos, ele constrói essa grande obra que nós chamamos de O Príncipe. Então vale a pena você que está aí, dar uma olhada, dar uma lida. Ela é uma obra que mistura um pouco do realismo a uma literatura ficcional, então vale a pena você dar uma olhada nessas questões, tá bom? Veja, qual a relação de Maquiavel com o Renascimento? Lembrando que o processo de construção da Idade Moderna inaugurou inúmeros movimentos. O absolutismo é um, o Renascimento é o outro. Então, Maquiavel nasce nesse processo na Itália de surgimento do Renascimento, e ele é um grande intelectual desse movimento, que é um movimento cultural e que nós já falamos aqui em outros programas. Separei 4 pontos para vocês perceberem essa relação entre Maquiavel e o Renascimento. Coloca na tela para mim. Então, o Maquiavel, ao inaugurar a ciência política, ele fez parte desse grande movimento cultural chamado de Renascimento Cultural. Um primeiro ponto, por quê? Porque a obra O Príncipe parte de um raciocínio lógico, né, da racionalidade que o movimento renascentista construiu durante esse processo histórico. Um segundo ponto, né, ele tenta trazer em seus raciocínios as ações políticas. Então ele estuda o Estado, ele estuda os reis absolutistas a partir das ações políticas e das decisões políticas que eles desenvolvem em seus terrenos, em seus territórios, em suas territorialidades. Um segundo ponto, que ele tenta construir o homem a partir de suas paixões, de seus impulsos que determina a história. Então o homem, isso aqui é muito importante, o que determina as decisões políticas do homem é as suas paixões, os seus impulsos, e a partir delas que, em certa medida, se desenvolve aquilo que nós chamamos de ação política. Não foi diferente no Estado moderno, e se a gente for analisar hoje o Estado contemporâneo, a gente vai perceber esses aspectos. Então, isso tudo, né, gera em torno do Maquiavel aquilo que nós chamamos de espírito renascentista. Então, aqui, só para vocês identificarem alguns aspectos, então ele é um autor que inaugura a ciência política dentro de um movimento cultural chamado Renascimento Cultural e analisa aquilo que nós chamamos de Estado moderno, tá bom? Veja, separei para vocês, né, a capa da grande obra dele, coloca na tela para mim, O Príncipe. Para quem tiver acesso, essa obra inaugura aquilo que nós chamamos de ciência política e todos os seus aspectos, todas as suas características. Essa obra tem alguns aspectos fundamentais, porque o Maquiavel separa ética de política. Ele vai falar que na ação política não existe ética e nem sempre na ética existe política. A gente vai falar um pouco dessa relação, mas deixar um pouco aí na tela para vocês visualizarem essa grande obra histórica, tá bom? Veja, né, quais são os aspectos dessa obra? Pensando no Príncipe, quais são os aspectos dessa obra? Então, primeiro, né, eu separei aí, O Príncipe é um manual de instruções que ensina como o governante deve proceder para conquistar e permanecer no poder. Então, ela é uma espécie de regras, né, que o governante deve seguir para se perpetuar no poder. E essas regras nem sempre, né, estabelecem a relação entre ética e política. Aliás, o Maquiavel fala ao contrário, né? Ele fala que existe uma separação profunda entre a ação ética e a ação política. Nem sempre a ação política é guiada pela ação ética. Então, esses dois conceitos, né, ética e política, nem sempre caminham juntos. Se a gente for analisar o quadro político de modo geral, né, o desenvolvimento da política na história, a gente vai perceber que, em certa medida, ele estava certo, né? Nem sempre as ações políticas caminham com as ações éticas, né? Então, na obra O Príncipe, o Maquiavel trabalha muito esses dois conceitos, essas duas nuances. E, por último, né,
é isso que eu acabei de colocar. A política nem sempre está subordinada à ética. No processo de perpetuação do rei ou do príncipe no poder, nem sempre as ações políticas são guiadas pela ética. E Maquiavel deixa isso bem claro nessa obra, estabelecendo alguns princípios, né? Que fazem com que o rei se perpetue no poder, e as ações políticas para essa perpetuação nem sempre são ações éticas. Tá bom? Veja, vamos aprofundar um pouco mais nessa ideia, né, que Maquiavel trouxe nesse princípio. Então, um primeiro ponto aí, ó, coloca na tela para mim. Então, um primeiro ponto, aprofundando um pouco mais nessas ideias, né, política e ética para Maquiavel. Então, para Maquiavel, né, Maquiavel foi o primeiro a discutir os fenômenos sociais nos seus próprios termos, sem recursos à ética ou à jurisprudência. Então, ele discutiu a relação política em toda a sua nuance, né? Tentando observar a realidade das ações, o que move as ações políticas, e nem sempre o que move as ações políticas para Maquiavel é a jurisprudência ou é a ética. Outro ponto importante, né, aprofundando em suas ideias aqui da obra O Príncipe. Para Maquiavel, a política era a única coisa, né? Para político, o único objetivo da política é conquistar e manter o poder ou a autoridade. Isso aqui é importante, né? Então, para toda ação política, para todo político, para todo governante, a única coisa que lhe interessa é a manutenção no poder ou a conquista do poder político. Porque é a partir do poder político que ele define aquilo que o Estado e aquilo que seus interesses, suas paixões e seus impulsos determina, tá bom? Então isso aqui é importante. O único objetivo de um político, né, para Maquiavel é conquistar o poder e se manter no poder ou na autoridade. E por fim, né, aprofundando nas ideias de Maquiavel e da obra O Príncipe, coloca na tela para mim, isso aqui é muito importante, ó. A única coisa que verdadeiramente interessa para a conquista e a manutenção do poder é manter-se calculista. Para Maquiavel, o político bem-sucedido sabe o que fazer ou o que dizer em cada situação. Então, para Maquiavel, né, aquele político que é bem-sucedido é aquele político que se mantém ou que conquista o poder e as decisões políticas do Estado moderno. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre esse autor. Eu dou a dica, aprofundem, leiam esse texto, Príncipe, que vocês vão entender muito das relações políticas do nosso tempo, tá bom? Não saiam daí, pois após o intervalo teremos a aula de língua portuguesa com a minha grande amiga, professora Daniela, para você que é estudante da primeira série do ensino médio, tá bom? Até a próxima, um forte abraço do professor Pedro Turco.